Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Imagina que você tem um projeto muito grande para realizar. Sei lá, você quer abrir uma empresa, você quer escrever um livro, você quer fazer uma transição profissional, você quer fazer uma faculdade, você quer se tornar um terapeuta, você quer aprender mais sobre algum assunto, tem um livro que você quer ler há muito tempo, né? E você nunca faz aquilo. Você fala que quer ter um relacionamento, mas fica encontrando desculpas para não ter. Você fala que quer realizar um determinado projeto, mas fica encontrando desculpas para não realizá-lo. De onde vem isso, né, gente? Muitos de vocês me pedem para falar sobre esse comportamento que é a tal da procrastinação. Então você tem algo para fazer e você deixa para depois. Por que a gente faz isso? Por que a gente age dessa forma? Quando a gente para de fato refletir, a gente entende o que está por trás do comportamento procrastinador. Você pode observar na sua vida, sempre que você está deixando algo para depois, quando você analisa profundamente o motivo que está fazendo você agir daquela forma, se você tiver a coragem de fazer essa análise mais profunda, de sair do óbvio e ir na crença matriz que está carregando, que está sustentando essa postura diante da vida, você vai descobrir que existe algum tipo de medo ali. Tem um vídeo fantástico do Ali Cravo que fala muito bem sobre esse assunto. Ele tem uma frase maravilhosa sobre esse tema. É a melhor frase que eu já ouvi sobre a procrastinação. Ele fala assim, que o procrastinador é como se ele dissesse: eu não quero me responsabilizar pela minha vida, eu quero que alguém me carregue. E essa frase é um grande tapa na cara, porque quando a gente está procrastinando, a gente quer desculpas para manter a procrastinação. A última coisa que a gente quer ouvir é que a gente quer que outra pessoa nos carregue. Mas quando a gente começa a analisar profundamente o comportamento de um procrastinador, e provavelmente todos de nós somos procrastinadores em alguma área da nossa vida, por uma determinada crença específica, quando você vai analisando profundamente, existe um medo. Pode ser uma timidez, pode ser uma arrogância, pode ser uma vaidade, pode ser um medo de errar, um medo do ridículo, pode ser um perfeccionismo que vem do medo de errar, que vem do medo de ser execrado. Então, por exemplo, às vezes você não quer realizar um grande projeto na sua vida, porque você sabe que se você realizar aquele projeto, se você tiver aquele emprego, se você abrir uma empresa de algo específico, você sente que aquilo vai te trazer sucesso, prosperidade, e você não quer ter que lidar com aquilo. Porque o sucesso, a prosperidade vai te obrigar a se reorganizar na vida, vai te obrigar muitas vezes a aparecer, a se projetar, e você tem vergonha de aparecer porque você tem medo de errar, você tem medo que as pessoas tenham inveja de você, você tem medo que as pessoas te humilhem. Então muitas vezes você prefere fazer um trabalho de bastidor porque você tem medo de dar a cara a tapa. E aí você fica procrastinando na hora de realizar um projeto, de realizar um sonho, dando desculpas o tempo todo, principalmente desculpas para si mesmo, tentando se auto-enganar para você nunca colocar aquilo em prática. Então todo procrastinador está lidando com algum tipo de resistência, ou seja, com algum tipo de medo muito profundo que afeta algo estrutural na pessoa. Então, às vezes tem algo na sua casa que está quebrado há muito tempo, você precisa arrumar aquilo. Mas você tem vergonha de chamar alguém para arrumar, ou você tem dificuldades sociais, dificuldades relacionais, por exemplo. Às vezes você tem uma fobia social. E aí, por conta disso, você fala: quer saber, deixa para lá, depois eu arrumo. Só que por trás desse deixa pra lá tem um medo, o medo da invasão, o medo da desqualificação, o medo de não saber o que dizer, de não saber se relacionar. Tem gente que tem medo de falar no telefone, porque tem vergonha, porque tem receio de errar, de não ser um bom comunicador, de falar uma coisa errada e do outro tirar sarro. Tem pessoas, por exemplo, que procrastinam um relacionamento. Quantas pessoas a gente vê que ficam colecionando vínculos efêmeros, sem profundidade, sem compartilhamento energético, sem uma troca maior,
Porque no fundo a pessoa tem muito medo de perder o controle da própria vida, tem medo de ser invadida porque ela não sabe colocar limite, ela não sabe falar não. Então ela evita as pessoas, ela evita os relacionamentos mais profundos porque ela não sabe se posicionar. Ela tem medo que o outro, que o vínculo com o outro tire a liberdade dela. Então ela prefere nem se vincular. Então toda possibilidade que ela tem de se aprofundar num vínculo, ela fica procrastinando, deixando para depois. Ah não, com essa pessoa não vai dar certo, né? Porque sempre que eu me relaciono com alguém eu me sinto mal, então deixa pra lá. Então, gente, o que começa a acontecer é que o nosso egão, ele começa a encontrar desculpas. Daí você começa a falar assim, ah, mas também não tem ninguém que preste, ninguém sabe se relacionar direito, as pessoas não querem nada sério. Você vai encontrando desculpas para você procrastinar a entrega no relacionamento. Às vezes você quer escrever um livro, por exemplo, você está há muito tempo para fazer isso. Mas você acha que você não é bom escritor o suficiente, você acha que aquele livro não vai vender muito, que as pessoas vão te ridicularizar porque você não escreve direito, você tem medo do fracasso. E como você não quer lidar com a possibilidade de fracasso, você começa a encontrar desculpas. Ah, porque livro não dá dinheiro, ah, porque livro dá muito trabalho, ah, se eu fizer ninguém vai ler mesmo, ah, não tem público para isso, né? Quem nunca procrastinou em alguma área da vida, em algum momento da vida, em algum setor, provavelmente por conta dessas crenças de medo, dessas resistências, a gente foi deixando algumas coisas para depois. Então, às vezes você deixa a atividade física para depois, que você fala, ah, hoje eu tô com preguiça, ah não, hoje tá chovendo muito, né, melhor não, melhor eu ficar aqui de boa no sofá, vendo essa série. Ah, também, né, pra que fazer exercício físico? Não faz tão bem assim, né, não é tão bom assim, ah, dá muito trabalho. Você vai encontrando desculpas para você sustentar o comportamento procrastinador. Isso acontece porque, no fundo, como fala o próprio Ali Cravo, né, através dessa frase, que o procrastinador quer que outra pessoa a carregue porque não quer se responsabilizar pela própria vida, isso te dá a ilusão de que se você procrastinar, vai chegar um ponto que você vai estar no limite e vai vir alguém do nada, vai brotar alguém do além que vai te salvar. Então, às vezes você acha que o seu mentor vai te salvar e vai fazer aquele trabalho para você. Você fica querendo que o seu mentor, que seu anjo de guarda, viva a sua vida para você e resolva os problemas que você mesmo criou. Você quer que ele resolva para você. Você quer que seu pai, que a sua mãe, que seu irmão, que seu marido, que a sua esposa, que sua namorado, que eles façam por você. Porque você não teve a coragem para olhar para aquela resistência é tão doída. É tão difícil que você não quer nem olhar para aquilo, você não quer ter que lidar com aquilo. Você quer fingir que aquilo simplesmente não existe. Né? Então você vai levando aquela situação até o extremo na ilusão, na esperança de que alguém venha e faça por você. Por isso, gente, que amadurecer, ir para a vida, se tornar o melhor da gente, né? Expressar o nosso melhor, o processo de individuação, de se tornar quem a gente realmente é, ele passa por uma coragem da gente sair dessa zona de conforto procrastinadora, que na verdade é um conforto ilusório, porque está nos afastando da nossa verdadeira essência. Quando a gente não assume determinados riscos, a gente está ficando cada vez mais distante de quem a gente realmente é, e a vida vai ficando chata, entediada, porque a gente não está exercendo o nosso potencial na excelência pelo medo, né? E aí a gente vai levando aquilo, vai levando, empurrando com a barriga e a gente não cresce. E amadurecer, para a gente poder de fato virar adulto, a gente tem que assumir determinados riscos e escolher pagar determinados preços e, portanto, lidar com algumas resistências. E é por isso, gente, que a melhor forma da gente deixar de procrastinar, e isso parece óbvio, mas não é tanto assim porque a gente não aplica na prática, é a gente ir para a ação. Então, quando você percebe que o seu ego começa a encontrar desculpas para você não fazer algo que você precisa fazer, a minha sugestão é que você ignore essas desculpas, que você vá lá, coloque a mão na massa e faça. Né? Muitas vezes eu falo sobre meditação aqui, as pessoas falam, ah, eu não medito porque na minha casa tem muito barulho, eu não consigo ficar sozinho. Ah, eu não medito, sabe por quê? Porque eu fico com sono na meditação. Ah, porque me dá tédio meditar, porque isso. Só desculpa, né? Quando você vai ver o que está por trás, é um monte de desculpa.
A minha sugestão é que você deixe essas desculpas de lado. Sempre que seu ego começar a trazer essas desculpas, porque o ego tem medo de morrer, ele não quer meditar. Porque quando você está meditando, você perde o controle. Você silencia o seu ego para você ser um canal do todo. E o ego não quer perder o poder, ele quer estar na frente, ele quer mandar na sua vida, ele quer se apoderar de você. Ele não quer ficar passivo para ouvir a voz da sabedoria do ser, não, ele quer mandar em você. Então ele vai ficar sempre encontrando desculpas para você não meditar. Ah, é difícil meditar, eu não consigo, minha mente não para quieta, isso. Claro, se você não fizer, se você não treinar, sua mente nunca vai parar quieta. E no começo não vai mesmo. É treino, é prática, é difícil para todo mundo. Você tem que insistir. Enquanto você fica encontrando desculpas para não realizar, você não faz. Então, gente, por mais óbvio que seja, para a gente sair da procrastinação, não tem outra fórmula, não tem uma fórmula mágica. Não vai vir o seu mentor, né, todo diazinhas para você e falar: ah, meu querido, você não quer fazer tal coisa? Pode deixar, eu faço para você. Você não vai ter que se esforçar, você não vai ter que lidar com as suas resistências, com as suas limitações. Pode deixar, eu facilito a vida para você. Isso não existe, gente. Os nossos guias espirituais, eles nos inspiram, eles nos ajudam, nos orientam, nos trazem intuições, insights, muitas vezes também através de sonhos. Mas eles não podem viver a vida pela gente, afinal de contas, a gente tem livre-arbítrio, as escolhas quem faz é a gente. Eles podem nos inspirar, mas não podem viver a questão por nós, senão a gente não aprende. Inclusive, num dos livros do Emmanuel, né, que foi psicografado pelo Chico Xavier, o Emmanuel fala que o mentor não pode resolver o problema pela pessoa. Ele faz uma analogia muito interessante que deixa essa questão bem clara. Por exemplo, quando a gente está na escola, né? Você está numa aula de matemática, sei lá, de física, de química, você tem um problema para resolver. Se o seu professor, seu mestre, chega lá e fala assim: ah, olha só como é que resolve esse problema, é assim, ele vai e faz para você. Você vai ficar olhando, você pode até achar bom que ele resolveu para você, mas e daí? Você não aprendeu, né? Na hora que você tiver que resolver sozinho, você não vai saber como fazer, porque você não teve que fazer o esforço, a outra pessoa foi e fez por você. Ou seja, o aprendizado não é seu, né? Você não pode importar o aprendizado de fora, você tem que viver a sua própria experiência. Da mesma maneira, ninguém pode meditar por você, ninguém pode resolver uma resistência por você. É você que tem que colocar a mão na massa, ir lá e fazer. E o procrastinador, ele tem uma ilusão, que é uma ilusão até infantil, né? Ele acha que em algum momento vai brotar um ser do além, um ser divino, vai brotar do céu, vai brotar da terra, sei lá, vai vir algo do além, e aquela questão vai se dissolver completamente na vida dele, sem ele precisar lidar com as próprias limitações. E não é assim, gente, que as coisas funcionam. A gente está aqui nessa terceira dimensão justamente para poder expandir a consciência. E para que a gente possa expandir de fato a consciência, a gente tem que encarar as nossas limitações. Não dá para a gente ficar fugindo delas a vida inteira. Até porque quando a gente foge, né, de encarar as nossas próprias resistências, em geral a gente acaba ficando tão mal, tão distante da nossa própria essência, que a gente acaba até somatizando, porque a gente não realiza o que está na nossa excelência, a gente não realiza tudo o que a gente poderia realizar. A gente começa a se sentir triste, frustrado, chateado, entediado, porque a gente não está colocando os nossos talentos no mundo, a nossa luz, a nossa vibração, a gente não está se autoexpressando, então a gente prende a criança interior e ela não consegue se alegrar, ela não consegue criar algo diferente. E aí a sua vida vai parecendo uma vida robótica. Você vai fazendo as coisas por fazer, mas sem alma. E isso acontece quando você procrastina aquilo que tem que ser feito. Às vezes, por trás da procrastinação também existe um grande perfeccionismo. Então, muitas vezes, por você ter a ilusão de que algo tem que ser ideal, e a gente sabe que o ideal não existe, porque nada é ideal, o ideal é mais uma das ilusões do ego. Então você quer tanto que uma coisa seja ideal, você idealizou a coisa de um determinado jeito, e como a coisa nunca fica daquele jeito, e você idealizou daquele jeito de propósito, inconscientemente, o seu perfeccionismo é uma forma de você se auto-boicotar para não realizar o que precisa ser feito. Então você coloca a coisa num patamar muito alto, você nunca consegue atingir aquilo,
E por conta disso você não se expressa, você não vive o presente. Porque você está sempre indo atrás de algo que você não vai conseguir atingir. É tipo o cachorro correndo atrás do rabo. Porque você está olhando para algo que não é você. Como fala o Osho, gente, o importante não é ser perfeito, o importante é ser espontâneo. Então, se você está agindo em conexão com a essência, se você faz algo de coração, expressando o seu melhor nesse momento, não tem problema que não esteja perfeito do ponto de vista do ego, mas foi o melhor que você conseguiu fazer naquele momento. E aquilo é sagrado, porque representa a sua expressão, representa a sua luz sendo colocada no mundo. É claro, gente, tudo pode ficar melhor, mas se a gente ficar sempre focando nisso, que tudo pode ficar melhor, a gente não faz, a gente não realiza, a gente não se expressa e a gente fica sempre deixando para depois. Quando a gente se dá conta, a vida passa, a gente já está prestes a ir embora do planeta Terra, fazer a passagem e a gente não realizou a nossa missão, a gente não fez o que precisava ser feito. Então, a minha sugestão é assim, faça do jeito que dá. Faça o seu melhor, coloque amor, coloque entrega, tenha presença ao fazer, mas faça. Não fica pensando, porque se eu fizer isso pode acontecer aquilo outro, porque não sei quem vai falar não sei o quê, porque se você fica preso às resistências, você nunca vai para a ação. Tem algo muito interessante que o mentor com o qual eu me consulto fala. Ele diz que quando a gente quer que algo aconteça na nossa vida, a gente tem que mexer no caldeirão. Ou seja, a gente tem que ir para a ação. Por exemplo, você quer mudar de apartamento. Você ainda não tem dinheiro para comprar, para alugar ou para financiar um apartamento. Mas você pode, por exemplo, ficar olhando apartamentos na internet, porque aí conforme você vai mexendo no caldeirão, você já está num processo de cocriação. Você já vai entrando no fluxo, na energia. Agora se você fica assim, não vou nem olhar porque não tenho dinheiro mesmo, se eu fico olhando eu passo vontade, prefiro nem lidar com isso. Se você fica deixando para depois e você não tem nenhuma ação concreta em relação ao que você precisa realizar, você não mexe no caldeirão. Então aquela energia que poderia estar circulando para facilitar o processo de cocriação, essa energia fica parada. Então às vezes você quer fazer atividade física, mas você fica assim, mas eu não tenho uma academia em casa. Eu não tenho dinheiro para comprar um aparelho perfeito. Tudo bem, não tem dinheiro? Compra aquelas faixas elásticas, custa baratinho. Você pode fazer um monte de exercício com essas faixas elásticas. Aí o ego encontra desculpa, o ego fala assim, mas eu não tenho dinheiro para pagar um personal trainer agora. Tudo bem, assiste aulas na internet. Tem um monte de gente dando aula de graça. Percebe que quando a gente quer, a gente sai dessas desculpas e a gente age. Porque, gente, para tudo tem um jeito, é uma questão de criatividade. É que muitas vezes o que acontece é que a gente só quer reclamar, a gente não quer uma solução para o problema. Tanto que muitas vezes quando alguém vem e nos dá uma solução, a gente fica até com raiva. Porque aquela desculpa que a gente estava dando estava sustentando a nossa resistência e o nosso comportamento procrastinador. Se vem alguém que fala assim, não, você tem que agir, você tem que botar a mão na massa, tem que mexer no caldeirão. Aí você fica bravo, você fala assim, mas você não sabe das minhas limitações, dos problemas que eu tenho, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, Você começa a dar um monte de outras desculpas e aí você não sai do lugar, as coisas não acontecem na sua vida, porque você está sempre focando na resistência, naquilo que te limita, naquilo que barra a sua autoexpressão. É claro, se você tem uma questão, se você tem algum tipo de transtorno, alguma questão psicológica, é importante sim que você procure um profissional para te ajudar a lidar com esse assunto, a acolher as suas angústias, seja um psicólogo, um psiquiatra, para você lidar com esse tema de forma personalizada. Porém, independente disso, além da terapia que você já faz, eu recomendo que você medite e que você vá para a ação. Vá para a ação do jeito que dá, do jeito possível nesse momento. Não tem problema que não é o jeito perfeito. Você quer gravar vídeo? Você não precisa comprar a melhor câmera que existe. Grava no celular. Se seu celular não tem memória suficiente, grava um vídeo curto, depois você apaga, grava outro, aí você junta na edição. Dá um jeito. Para tudo dá-se um jeito. Mas se você fica encontrando uma desculpa aqui, outra ali, para ficar alimentando as resistências, a sua vida vai ficar estagnada. Vai ser tipo água parada, vai começar a criar doença ali. Entende? Porque a sua energia não vai estar circulando.
Sempre quando a gente se coloca em movimento, quando a gente vai para a ação, mexe no caldeirão, a gente vai entrando no fluxo da vida. E esse processo, gente, facilita muito que a gente deixe de lado o comportamento procrastinador e que a gente resolva muitas questões na nossa vida que estavam estagnadas. Elas começam a naturalmente se desemperrar porque a gente foi para a ação, a gente tomou uma atitude. Em geral, um hábito demora 21 dias para se instaurar na nossa vida. Se você conseguir ir para a ação, se obrigar a ir para a ação durante 21 dias, seja para meditar, para fazer atividade física, mudar a alimentação, colocar um projeto em prática, escrever um livro, escolha algo que você quer realizar na sua vida. Foque naquilo, invista a sua energia naquilo e faça aquilo por pelo menos 21 dias. No começo vai ser difícil, depois vai ficando cada vez mais fácil, mais prazeroso e natural. No começo você precisou de um esforço muito grande para conseguir realizar aquilo, porque é algo novo para você. Mas a partir do momento que se torna um hábito, que você começa a instaurar aquilo na sua vida, a meditação, a leitura de um livro, a atividade física, seja lá que hábito você precisa instaurar na sua vida, acordar cedo, por exemplo, conforme você vai fazendo aquilo por pelo menos 21 dias, vai ficando cada vez mais fácil, você vai incorporando aquilo na rotina. E com isso, você vai conseguindo realizar muita coisa, você não deixou o medo te paralisar, porque medo todo mundo tem, né, gente? Seja medo de errar, seja uma timidez, uma vaidade, uma arrogância, todo mundo tem medo em algum nível ou em algum grau. Enquanto a gente não se iluminar, a gente tem muitos medos e muitas crenças negativas que fazem com que a gente se auto-boicote. O nosso grande treino é não se identificar com isso e ir para a ação apesar desses medos. É como diz a frase clichê de autoria por mim desconhecida: se der medo, vai com medo mesmo. E é assim, a gente vai com medo mesmo, mas a gente vai lá e faz, e assim as coisas acontecem para nós. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Se fez sentido pra você, deixa seu like aqui pra mim, compartilha esse vídeo com os amigos e se inscreve no canal se ainda não tiver inscrito. Eu sou muito grata ao constante carinho de vocês, a generosidade. Eu recebo muitas mensagens de gratidão todos os dias e eu é que fico grata, gente. Porque enquanto eu tô aqui falando, eu tô tendo a oportunidade de realizar a minha missão. Então eu sou muito grata a cada um de vocês. Eu também aprendo com cada um de vocês. Saibam que eu leio as mensagens sempre com muito carinho, com muita reverência, com muita gratidão. Infelizmente eu não consigo responder a todos, são muitas mensagens aqui no YouTube, no Instagram, no Face, no e-mail. São muitas mensagens em redes sociais diferentes. Então eu não consigo dar conta de responder todo mundo. Mas todas as mensagens que eu leio, saibam que eu emano uma energia positiva para a pessoa, de carinho, de gratidão. Eu me sinto muito realizada, muito feliz de ter esse trabalho e de ter uma comuna tão bonita, tão focada no afeto, com mensagens tão positivas e generosas. Me sinto muito grata e privilegiada por isso. Um grande beijo e até os próximos vídeos.